Salve seus peixão, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, cara. E quero conversar com vocês sobre o nosso ex-técnico. E não só sobre o ex-técnico, mas quero fazer um apanhado de maneira bem justa sobre o ano de 2024 e por que a relação do Carille com o torcedor do Santos se deteriorou ao longo do ano, tá? E quero que você que é santista e que entende e que sabe por que a gente se posicionou contra o trabalho do Carille e também da diretoria, tá? Porque tem responsabilidade também. Eu quero que você mande pro seu amigo que tá aquela coisa de olhar só para o resultado. E realmente, para quem não assistiu o Santos e olhou só para o resultado, olhou só para a temporada, como é o caso do Neto, que ele fez hoje de uma maneira bem suja, né? O Neto fez hoje nos Donos da Bola, porque falou assim: o Santos jogou 2 campeonatos, foi vice de um e ganhou o outro, e a torcida do Santos tá sendo mal educada com o Carille, né? Como se a gente tivesse que rezar um terço e agradecer ao Carille por tudo que ele fez por nós, porque se não fosse por ele, ninguém mais trabalharia no Santos, de uma maneira assim bem baixa mesmo, tá? Mas não só ele, aos outros que eu vou citar ao longo do vídeo, porque eu não tenho medo de falar nome de ninguém, diferente de alguns que eu vou citar aqui, tá? Mas de antemão, eu quero dar parabéns para Jorge Igor, Fábio Sormani, Rodolfo Gomes do Futeboteco, Ademir Quintino e Vitor Hugo do canal AQTV, Felipe Noronha, Gabriela Brino, o Edu, o Lucas Mussetti, a Nájila Luz, o Di Lopes lá na Peixão TV, o pessoal da Peixão TV, a Aline Calandrini, o Cabral Neto, o Alexandre Losetti, o Odinei Ribeiro, o Henrique Guide e todo mundo, se eu esqueci alguém, né, o Mr. Jersey, se eu esqueci alguém, me desculpe, tá? Mas eu acho que num montante geral, a galera das redes sociais, o pessoal lá do X, que interage bastante comigo, a grande maioria dos torcedores do Santos e dos criadores de conteúdo do Santos, que entendem o que a gente passou ao longo da temporada, Santos opressivo, né? Um monte de gente, cara, eu vou esquecer alguém, tá? Eu anotei aqui bastante gente que eu acompanhei ao longo do ano, então se eu esqueci o seu nome, não citei, não é por maldade, me desculpa, tá? Mas eu tenho certeza que vocês se posicionaram também contra o trabalho do Carille ao longo da temporada, e eu sei o quão custoso foi pra gente se posicionar isso e parecer que a gente tava torcendo contra o nosso próprio time, né? Porque muita gente ao longo da temporada fez isso, esse tipo de discursinho canalha, não é, senhor José Calil, que você falou no seu vídeo, porque eu não tenho medo de falar seu nome, diferente de você que não gosta de citar nomes, né? Não sei por quê, qual que é o medo? Eu não tenho medo de falar seu nome, porque eu tô debatendo ideia, e ao debater ideia, a gente pode ir para esse campo. Só que o senhor foi baixo e sujo o suficiente para fazer um vídeo, depois da demissão do Carille, falar os canalhas venceram. Chamou as pessoas que se posicionaram contra o trabalho do Carille de cafajestes e de pessoas de mau caráter. Quem é você para falar do caráter de alguém só porque a pessoa pensa diferente de você? Quem é você? Tá? Eu tive péssimas experiências com você em redes sociais, tá? Você é uma pessoa completamente intransigente no lidar com a opinião alheia, e o seu vídeo, a demonstração do seu vídeo é só mais um capítulo disso, tá? Não vou julgar o seu trabalho no rádio, porque tem uma história rica e que tem que ser valorizada sim, você é um grande jornalista, mas o que cabe esse ano, você falando do Santos, é de uma baixeza ímpar, tá? E coroou com chave de ouro você chamando as pessoas que não concordam com seu ponto de vista de cafajestes e mau caráter, tá? Eu sei que existem pessoas que se envolvem com o Santos que têm aspirações políticas, mas você colocou tudo no mesmo balaio. Você. Então eu acho que seria muito justo se você usasse o seu espaço também no seu canal ou nas suas redes sociais pra se retratar com relação a isso e dar nome aos bois. Qual é o medo de falar o nome das pessoas? Tá? Então é muito feio o que você fez, tá? Mas vamos lá, falando do Carille aqui e por que que a relação se deteriorou ao longo do ano. Vou falar de outros personagens ao longo desse vídeo aqui, tá certo? O Santos, se pegar números frios, 2024 do Santos, 53 partidas, até vai completar 54 e encerrar o ano, né? 53 partidas, 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, 74 gols marcados e 44 sofridos. Números frios bons.
Série B do Santos, 37 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, marcou 56 gols e sofreu 30. Frios, números muito bons. E aqui que mora a grande diferença entre quem analisa a tabela, analisa número frio, e quem analisa contexto. E para falar de Carille no Santos, é preciso obrigatoriamente analisar o contexto. Tá? E por isso que eu dei parabéns para essas pessoas que se manifestaram ao longo de 2024 como um todo, tá? Porque elas sempre analisaram um contexto. Eu vou dar ênfase aqui pro pessoal do Sport TV, do Premier, da Globo, a Calandrini, o Cabral Neto, o Alexandre Losetti, o Adnei Ribeiro e o Henrique Guidi, porque eles acabam tendo uma maior visibilidade do que nós outros todos que cobrimos o Santos e falamos do Santos em redes sociais. Não que a gente não tenha audiência, a gente tem. Hoje o Jorge Igor aí tá estourado de audiência, o Sormani também, o Futebol Tech tá crescendo pra caramba, o Ademir, o Noronha, a live do trio tá muito forte, né? O Peixão TV também tem grande visibilidade, o Lucas Mussetti nem se fala, pô, é um baita jornalista e voltou a falar bastante de Santos aí depois de encerrar sua passagem como setorista do Corinthians, porque é santista. Mas, óbvio, quando você tá no grande transmissor de jogos do Santos, você acaba tendo uma visibilidade maior para falar, tá? A TV aberta ainda, né, a televisão, ela ainda tem a grande massa de atenção das pessoas, tá? Ainda não é a internet. Embora a internet tenha muita visibilidade e eu trabalho nela, eu sei do que eu tô falando, mas principalmente em grandes eventos que são jogos de futebol, a grande massa ainda tem a atração da televisão. E aí que mora os elogios, principalmente a Calan, o Cabral, o Alexandre Losetti, o Odinei e o Henrique Guidi, tá? Porque eles, ao narrarem e comentarem os jogos do Santos ao longo da temporada, sempre falaram muito dessa relação que foi se desgastando ao longo do ano. Não só com relação ao técnico, mas também com relação à diretoria. Os recados que o Odinei Ribeiro fez ao longo do ano, e principalmente no jogo do acesso, foram recados extremamente bem colocados. Tá? Então, aí eu pego o vídeo do Calil e falo assim, o Odinei Ribeiro também é canalha, Calil? O Alexandre Losetti também é canalha, a Calandrini, que foi atleta do Santos, é ídolo do Santos como jogadora, também é canalha e mau caráter? Porque analisaram o trabalho do Carille, falando dele, do péssimo trabalho de gestão de grupo, do péssimo trabalho de dar espaço para base ao longo da temporada. Eles também são canalhas e mau caráter, Calil? É muito feio o que você fez. Foi de uma baixeza muito grande. Eu sinto muito que você tenha partido para esse tipo de ataque com pessoas que não pensam do jeito que você pensa. Eu não tenho problema nenhum com quem apoia o Carille ou acha que ele fez um bom trabalho, né? Eu contesto porque eu vi a mesma coisa que essas pessoas, tá? E eu for falar por mim, eu tenho consciência que a grande maioria que também não, eu não tenho nenhuma aspiração política no Santos. Zero. Zero. Tá? Eu só me prestei na última eleição a conversar com todos os candidatos. Foi o que eu fiz. Falei com os 5. Mal ou bem, falei com os 5. Os 4 das 4 principais, das 4 outras chapas que disputaram contra o Marcelo Teixeira me deram mais atenção do que o Marcelo? Deram, mas eu falei com os 5. Então eu cumpri com a minha obrigação, a qual eu me propus a fazer, porque foi uma ideia do Peixe Social, não foi nem minha. E ele participou aqui de 2 lives com a gente. Tá? Então, eu me prestei a isso e fiz o que eu achei que era o certo, tá? E cara, é bem complicado isso. Porque quando o Carille vem pro Santos, e eu preciso falar sobre isso, naquele primeiro momento, e lá no Futirinhas eu falei sobre, aqui no vídeo no pós-acesso, pós-título que eu fiz com o Rodolfo, também falei sobre isso, mas quando o Carille é anunciado pelo Santos, não era a minha primeira opção como treinador, na minha escolha, né? Eu tinha falado do Carpini como plano A e do Léo Condé como plano B, olhando pra Série B, tá? O Léo Condé, inclusive, hoje está no Ceará e está com o Ceará no G4 depois de pegar um time numa situação bem complicada. O Ceará hoje é um postulante ao acesso porque chegou a dado momento da temporada aí que acreditava-se que não ia acontecer. E o Léo Condé também foi campeão com vitória da Série B na temporada passada. Com um futebol mais propositivo, um futebol de ataque. O Ceará é o melhor ataque da Série B
nessa temporada de 2024. Ontem, inclusive, bateu o recorde de público do futebol brasileiro com mais de 63 mil pessoas no Castelão, né, pro jogo contra o América. Então, assim, o Léo Condé fez um excelente trabalho no Vitória, acabou não conseguindo manter o nível na Série A, e faz um excelente trabalho no Ceará, depois de pegar o time numa situação bem complicada nesse Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão. Tirou o Sport do G4 e o Sport não depende mais dele para ter o acesso, né? Precisa dos outros times tropeçarem. O Ceará tá com o acesso garantido depois da chegada excelente do Léo Condé. O Carille chegou ao Santos, beleza. Naquele primeiro momento, para quem acompanha o que eu falo no Futirinhas e aqui, eu falei, bom, se o Carille fizer o que ele fez em 2021, abrindo a cabeça para outras alternativas, eu acho que ele tende a ir muito bem. Até para uso de base, que ele usou em 2021, né, gente? Ele usou o Pirani, usou o Marcos Leonardo, o Ângelo, ele usou atletas da base do Santos, que não foram lançados por ele, mas ele realmente os utilizou, né? O Marcos Leonardo ganhou muito espaço com o Carille, né? Foi com o Carille que o Marcos Leonardo ganhou espaço no profissional. Isso a gente tem que falar. Eu não sou desonesto. Eu vou falar o que eu acho que é certo e o que é errado, né? Só que o Carille chega aí em 2024, ele faz um Campeonato Paulista muito bom, levando em consideração que nos jogos grandes, contra o Bragantino, contra o Corinthians, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, o Carille foi mais reativo, e ser reativo não é um problema pra mim e nem pro torcedor do Santos. O ser reativo é você saber, quando tem a bola, saber o que faz com ela. Não uma transição muito lenta, isso não com o Santista, cara, isso não funciona. O Santista não gosta muito disso. Num geral, não tô falando que tenha Santista que não goste. Eu sei que tem Santista que vai gostar de futebol retrancado. É normal, nem todo mundo pensa diferente. Eu falo num contexto geral, o torcedor do Santos quer um futebol, mesmo não precisa ser ofensivo o tempo inteiro, atacando o tempo inteiro, mas que tenha consciência do que faz quando tá com a bola nos pés. Esse é o tal do DNA ofensivo que a gente fala, porque foi deturpado ao longo dos anos, desde o Pérez, que é falar, o Santos precisa do DNA ofensivo. Não é um time que só ataque, é um time que saiba o que fazer quando vai atacar. Um time que, mesmo sendo um time de contra-ataque, é um time que, quando sobe ao ataque, sabe o que vai fazer. Esse é o Santos do DNA ofensivo, tá? Então, entenda, esse é o contexto, tá bom? Beleza. O Carille chegou, tal, fez o Campeonato Paulista, ok. A gente já falava, se não souber propor jogo na Série B, vai sofrer. O Santos, apesar de ter subido com bons números, num geral, né, ainda pode ser o pior campeão de Série B em muitos anos, tá? Com o termo de pontuação. Eu acho que 2014, se eu não me engano, talvez seja o pior. O Santos pode ficar atrás do Joinville, se eu não me engano, uma coisa assim, tá? Então, assim, é um dos piores campeões em termos de pontuação da Série B nos últimos anos, tá? Então isso também é um fato que a gente tem que levar em consideração. Mas o Carille chegou com a proposta e com o objetivo de fazer um bom Campeonato Paulista, devolver o Santos à Copa do Brasil, ele conseguiu, e fazer uma Série B que faça o Santos subisse. Ele conseguiu, beleza, ele cumpriu o objetivo dele. Só que quais são as nuances desse objetivo? O que se aconteceu ao longo do ano? O Santos contratou muitos jogadores mais velhos e a nossa esperança é, bom, vem esses jogadores mais velhos para que eles deem estofo para jogadores mais jovens ao longo da temporada. O Carille no Paulista e principalmente na Copa São Paulo, para quem acompanhou, e tá vendo que eu tô falando lá do começo do ano, viu o Carille frequentando jogos da Copa São Paulo, ele esteve em jogos na Copa São Paulo aqui em Santo André para acompanhar o Santos, ele fez isso, ao longo do Paulista ele observou alguns atletas, então assim, ele viu o Rian jogando muito, ele viu o Gabriel Bontempo jogando muito, o Miguel jogando muito, ele viu esses caras performando, o JP Sherman, o Souza, todos fizeram uma excelente Copa São Paulo, né? O Rian inclusive foi artilheiro do Santos na Copa São Paulo, ao lado do Enzo Monteiro, se eu não me engano, ou foi um gol a mais para um para outro. O Rian é volante, o Enzo Monteiro é centroavante, né? Então assim, o Carille observou os jogos da Copa São Paulo e isso criou um fio de esperança no torcedor, eu e a grande maioria, de que, bom, ele tá vendo esses meninos, ele vai querer utilizar ao longo da temporada. O JP Sherman subiu ao profissional, o Jair já estava, né? E o Carille começou a utilizar alguns jogadores. O JP Sherman acabou assumindo a vaga por causa da inoperância dos outros jogadores, tá bom? O Rainer, que fez um ótimo Campeonato Paulista, a gente tem que citar, o Aderlan começou bem o ano, o JP Sherman acabou assumindo a titularidade na final, né? Porque fez um excelente jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo do JP Sherman foi espetacular, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.
e ele acabou assumindo a posição de titular. Ao longo da temporada, ele foi sendo preterido em alguns momentos para que o Rodrigo Ferreira, o Rainer numa fase bizonha, jogassem, né? O Rainer chegou a ser titular da lateral esquerda do Santos. Para quem não sabe, ele é a camisa 3. O 3 do Santos é lateral esquerdo. Ele ficou no Santos com o aval da diretoria e não do Carille, a gente tem que ser honesto também, porque o Santos acreditou que ele poderia ser o lateral esquerdo titular. Tá? O Escobar não era um nome na linha, ele acabou sendo depois porque viu-se que o Rainer não poderia performar. E aí, o Jair acabou perdendo a posição. O JP Sherman encerrou a Série B. Não sabe-se por que, como reserva do Rainer, que não conseguiu jogar nada ao longo da Série B em nenhum momento. Nenhum momento. O JP Sherman teve ótimas partidas. O Jair teve ótimas partidas, outras também que ele foi mal, né? Mas que acabou perdendo a vaga pro Basso, que eu não tenho nada contra. Eu acho um bom jogador, eu acho um jogador para compor elenco. Muito bom, inclusive, pro Santos. Eu não mandaria ele embora. Eu vou fazer no próximo vídeo também sobre o que eu espero dos jogadores para a próxima temporada. Inclusive eu quero fazer um adendo comercial da Golcase, nossa patrocinadora, né? Patrocinadora de vários canais do Santos e de esportes aí. Tá vendo essa garrafa aqui maravilhosa que você pode personalizar com o seu nome, com o número que você quer, né? Com o logo dos times que você torce, do Santos ou qualquer outro time, ou de vários outros assuntos, Harry Potter, Disney, etc, né? Você vai aqui nesse QR Code que está na tela. Opa, desse lado aqui, eu sempre aponto pro lado errado. Do QR Code que está na sua tela aqui, ó. Você pode apontar aqui e direto para Gol Black, a maior Black de todos os tempos lá na Golcase, né? Usando o cupom GOLPAGE você tem 5% de desconto adicional nos produtos. Então essa garrafa aqui tá saindo por R$151, mantém 48 horas gelado e 24 horas quente. Tão boa quanto aquela marca que é cara pra caramba, tá? No mesmo nível. No mesmo nível você paga bem mais barato e tem um produto de qualidade na sua mão, original e oficial do clube que você torce. Além de tudo, você está comprando o produto oficial e está ajudando o time do seu coração, assim como eu, tá? O link também está na descrição. Vai lá na Golcase, adquira os seus produtos. Tem copo, tem garrafa térmica, tem case de celular, né? Como eu sempre mostro. Né? Esse aqui tá fora, mas aqui é um dos cases que eu tenho aqui para ficar trocando com o meu celular, que está aqui. Que também tem um case da Golcase, né? Promoção compre 3 e pague 2. Tem muita coisa na Golcase que você pode aproveitar, né? Power Bank, um monte de coisa, mochila, tem coisa pra caramba a Golcase. O vasto número de produtos do Santos e de outros clubes também é muito grande. Você pode usar para presentear outras pessoas. Inclusive, a minha esposa usou o cupom para comprar uma garrafa do Harry Potter para a melhor amiga dela, que faz aniversário nessa semana. Um beijo pra Pamela. Né? Você não vai ver esse vídeo, então você vai ser pega de surpresa com uma linda garrafa do Harry Potter pra você, porque você é Grifinória, né? É nóis. Então, cara, participe aí, vai lá na Golcase e adquira os seus produtos, tá? Obrigado, Golcase, por patrocinar o Vem Pro Peixão e vários outros canais do Santos aí, o Futeboteco, o Eu Vim de Santos e etc, porque vocês são demais, tá? Um beijo pro Caio também da Golcase. Bom, continuando aqui, voltando para Fábio Carille e a deterioração do relacionamento. O Jorge Igor fez um excelente vídeo, acho que também falando do Kalil, e eu acho que ele foi bem preciso de não citar o nome do Kalil também, e eu acho que ele também acabou falando um pouco do Felipe Mendes lá do Meu Peixão. Eu vou falar do Felipe aqui em um outro momento, tá? Eu tenho uma ótima relação com o Felipe, a gente se dá muito bem, né? Ele sempre me tratou muito bem, inclusive ele tava no dia do café lá com o Marcelo Teixeira, me tratou muito bem, ele foi muito gente boa comigo, tem meu telefone, a gente conversa invariavelmente, já me convidou ao podcast dele, eu acabei não conseguindo ir, então assim, eu não tenho nenhum problema com o Felipe, tá? A gente pode discordar de algumas opiniões, e eu acho que isso é super válido, eu acho que é do jogo, tá? Mas eu vou discordar de algumas coisas do Felipe também, mas tudo certo, tá? Eu não tenho nenhum problema pessoal com ele, eu acho que é do jogo a discordância. Eu, inclusive, lá no Twitter, teve um post que ele fez e eu contestei. Eu acho que ele falou da coisa da torcida vaiar o Carille, que ele não achou certo, e aí eu completamente discordei, mas aqui é do jogo, gente. A discordância faz parte, não quer dizer que as pessoas não se suportem, tá? É diferente da minha coisa com o Kalil, porque eu acho que o Kalil foi muito baixo. Eu não acho que o Felipe tenha sido, embora em alguns momentos eu acho que o Felipe acabou derrapando, principalmente no que tangiu a contratos aí que o Rodolfo acabou divulgando. O Rodolfo é meu amigo pessoal, cara. O Rodolfo não tem nenhuma aspiração política também no Santos. Não tem por que levantar essa hipótese de um cara que é completamente honesto e idôneo, cara. Com relação a Santos aí eu posso falar, o Rodolfo é igual a mim. A gente pensa muito parecido. Tá, e eu tenho certeza que o Rodolfo, assim como eu, não tem nenhuma aspiração política com relação ao Santos, como foi aventado por alguns membros aí da imprensa também. O Felipe foi um deles, eu não achei certo,
mas tudo certo, a gente conversa e acaba se resolvendo, tá? Então tô falando aqui sobre o Felipe para que fique muito claro que eu não tenho um problema pessoal com o Felipe nenhum. A gente vai discordar de algumas coisas e para mim é do jogo a discordância, tá certo? Então um abraço pro Felipe também. Tá, mas o Felipe acabou falando algumas coisas da relação com o Carille. E ele mandou ao longo do ano pra mim também, falou assim, ó, cara, o que eu sei aqui de dentro é que o Carille tem o grupo na mão, os caras gostam muito dele, ele realmente treina e fala muito do que vai acontecer nos jogos. Se os jogadores não performam, eu não acho que é erro do Carille. E naquele momento com ele eu falei, cara, eu não acho que é assim, mas tudo bem. E tá tudo certo, gente, as pessoas vão discordar porque é normal. Você tem análise e análises pra fazer de cada coisa, né? O Felipe acaba tendo uma proximidade muito maior ali, porque ele é de Santos. E acaba tendo uma proximidade maior do clube e no acesso a atletas, a diretores. Se ele tem uma relação próxima com a diretoria, é uma coisa dele, não é minha. Acho que tem, tá? Mas é um achismo, eu não vou cravar porque eu não tenho como afirmar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então, acho que tem, é só um achismo, que ele tem uma proximidade. Bom, o Marcelo Teixeira já participou de programas dele, né? Ele tá apresentando o Resenha Santista na TV Cultura Litoral. Ele tem o canal Vem Pro Peixão, as redes sociais do Vem Pro Peixão. Então, cara, ele é livre para fazer o conteúdo dele também, assim como nós, tá? Acho que criou-se muito essa coisa, e o Felipe falou sobre isso hoje, numa resposta ao Jorge Igor, de uma coisa, a gente é de Santos, sabe uma coisa, vocês não são de Santos. Eu acho que é uma coisa ruim, porque eu não acho que tem que ter uma divisão entre quem é santista de Santos e quem é santista de fora de Santos. Porque o Santos é uma torcida diferente das outras, porque a grande massa de torcedores do Santos não está na cidade de Santos. E não tem como ter uma comparação ao acesso ao Santos, porque quem tá em Santos tem mais facilidade. Eu sou do ABC, eu sou de Santo André, eu tô a 1 hora de Santos, tá? Pra mim é fácil ir a Santos, mas ainda assim é custoso financeiramente falando, né? Demanda de tempo, demanda de organização. É diferente de uma pessoa que tá próxima ali. Pra eu no jogo do Santo André, para mim seria muito mais fácil, que é o clube da minha cidade. Então eu vou aqui, 5 minutos eu tô no estádio. Sabe? É diferente. Então, quando se levanta muito essa discussão, vocês que não são de Santos, vocês têm alguma picuinha com quem é? Não, não é. Eu vou falar de mim. Eu sou contra essa coisa de, o Santos tem que sair da cidade de Santos. Eu sou totalmente contra isso. O Santos pertence à cidade de Santos, ele cresceu na cidade de Santos e se formou na cidade de Santos, já falei várias vezes. Eu não vejo motivo para o Santos deixar a sua cidade natal para transferir sua sede para outro lugar. Né? O Santos não é um clube itinerante como os times da NBA e das franquias dos Estados Unidos que vão trocando de cidade e mantendo o nome. Né? Não dá para o Santos sair de Santos e deixar Santos. Mas o Santos pode sim se adaptar a jogar em outras praças, como fez historicamente ao longo de toda a sua parte histórica aí. Né? O Santos se acostumou a jogar em outros lugares. E eu acho que o Santos pode viver isso. O próprio Marcelo Teixeira, ele, presidente do Santos, ele é favorável a essa decisão. Joga no Pacaembu, joga em São José do Rio Preto. O Santos foi campeão brasileiro em 2004 em São José do Rio Preto, né? Então, assim, jogar em outras praças pro Santos faz diferença porque isso é o Santos, tá? Mas deixar a sua sede da cidade de Santos, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Então, por mais que eu não seja um santista de Santos, até porque não tem como, meu avô é de Aracaju, santista, mora no interior de São Paulo, tá no aniversário de 90 anos dele, né, 700 quilômetros de Santo André, né, a minha família vem do interior, eu moro em Santo André, mas quem mora aqui somos eu, né, santistas, eu, meu irmão, meu tio, minha mãe, né, alguns familiares meus, outros moram no interior de São Paulo, eles são menos santistas do que o santista que mora em Santos? Não. O acesso é diferente, hoje a gente tem muito mais acesso. Então, levantar esse tipo de picuinha é completamente desnecessário, como se nós que torcemos pro Santos e não moramos na cidade, não tivéssemos condições de ser torcedores iguais às pessoas que moram na cidade. Isso é uma picuinha completamente vazia e imbecil, no meu ponto de vista. Tá bom? Enfim, vamos lá. Ontem, antes do anúncio da demissão do Carille, saiu uma entrevista do Carille com o André Hernan. E com todo respeito ao André Hernan, essa entrevista me soou uma assessoria de imprensa. Tá? Me saiu muito mal acompanhando a entrevista do Carille no André Hernan. Porque ficou de uma coisa... Ficou a sensação que eu tive... Eu não quero faltar com respeito ao André Hernan, tá? Nem ao profissional que ele é. Nem colocar a credibilidade dele em xeque. Só tô falando da sensação que eu tive, né? O que eu achei do conteúdo. Me pareceu que era uma coisa, eu levanto e você corta.
eu levanto e você corta. Que o André ficou levantando assuntos pro Carille simplesmente cortar. Ficou uma sensação pra mim que o Carille estava simplesmente se defendendo e se colocando como vítima de uma perseguição da torcida. O que não é verdade. Não é verdade, tá? A torcida foi se deteriorando na relação com o Carille por causa das mentiras que ele foi falando e do menosprezo que ele foi tendo ao clube na relação ao ano. Gente, é só pegar os vídeos, não precisa ser meu não. Pega os vídeos do Felipe Noronha lá no Vim de Santos. Olha, às vezes, o Felipe Noronha entrevistou em loco o Carille em várias coletivas, fazendo perguntas ao Carille. E viu em loco, ao vivo, esse cara mentindo de maneira costumaz diante do torcedor e menosprezando o clube, tá? O Carille sempre exaltou a cidade, não o clube. Ele só exaltou o clube até o momento que o Vasco fez uma oferta pra ele. Ele falou, não saio daqui. Depois, quando vem a relação com o Corinthians, isso se deteriora de uma maneira muito ruim. E o próprio Carille falou nessa entrevista, eu devia ter agido de uma outra maneira e tal, mas na última entrevista coletiva ele voltou a citar o Corinthians, que ele fala, eu não devia ter falado do Corinthians, mas ele sabe que ele falou de propósito. Várias vezes ao longo do ano. Por quê? Porque a relação Corinthians com ele, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, ele tem identificação, torcer pro Corinthians, a gente tá falando de futebol profissional, não tem problema nenhum, tá? Mas você tá num clube que tem o Corinthians como rival, e vice-versa, e assim sucessivamente, você não cria essa perspectiva pro torcedor do clube que você tá trabalhando. Você não faz isso porque isso vai sujar a sua imagem. Ou você faz isso de maneira de caso pensado, que é o que eu acho que aconteceu com o Carille ao longo do ano, porque não foi uma vez, gente, foram várias vezes. Eu tô falando pro Santista, mas eu quero que você, Santista, mande pro seu amiguinho falar, não entendo o que vocês estão falando. Não faz sentido, porque ele fez o objetivo. Além de tudo isso, a relação base Carille e Santos, ela foi praticamente inexistente ao longo do ano, com várias mentiras do Carille para o torcedor e para a imprensa. Para quem não se lembra, o Carille deu uma entrevista pro Fábio Sormani. Eu quero citar também Diário do Peixe, De Olho no Peixe também, que fizeram uma cobertura excelente do Santos ao longo do ano, tá? Me desculpa não ter citado no começo, mas tô citando aqui agora. Vocês fizeram uma cobertura excelente, tá? O Varanda também, nas coletivas, foram um dos mais combativos nas perguntas também. Quero citar, já tive problemas com o Varanda, já falei publicamente sobre isso, mas eu tenho que reconhecer que o trabalho deles nessa parte foi excelente também, né? Nas perguntas, serem combativos nas perguntas ao Carille, porque tem que fazer pergunta que incomode sim. A gente tá aqui pra... Quem tá na imprensa não tá aqui pra fazer assessoria. Quem tá na imprensa, a função do repórter é questionar. E questionar, às vezes, incomoda. Não dá pra fazer só o que o treinador quer, tá bom? Voltando. Então, cara, a relação base e tal... na entrevista com o Sormani, o Carille falou nominalmente. Quando o Sormani perguntou, Carille, e os reforços? O que você pensa, meio de campo e tal? E no meio de campo, o Carille pausa o Sormani e fala, meio de campo, a gente tem dois meninos aí, o Miguel e o Bernardo, que vão ser jogadores muito bons pro futuro, a gente vai investir neles no segundo turno. O Bernardo não pisou em campo, óbvio, porque teve contusão, e a gente entende, não ficar cobrando o Bernardo jogar sem poder ter condições físicas. E é um problema do Santos, que não forneceu isso de uma maneira adequada para o Bernardo ter, porque o Bernardo teve que buscar tratamento fora, tá? Mas, com relação ao Miguel, o Carille, nas vezes que deu chance ao Miguel, mesmo ele jogando bem, ele foi cortado de outros jogos. E nessa entrevista com o André Hernan, o Carille falou do Miguel, ele é um jogador que prende demais a bola, ele tá entendendo aos poucos, aí você vai ver o Miguel jogando pela seleção dele, joga 4.000 metros de altitude e tal. Tudo bem que ele joga 4.000 metros de altitude, mas ele fez gol fora de casa também. Isso não foi levantado pelo Carille. O Carille mentiu sobre dar chances pra base, mentiu, tá? O que ele fez com o Matheus Xavier no jogo da Chapecoense foi bizarro de ruim, jogou um jogo, foi bem, nunca mais pisou em campo, né? Lançou o Luca Meireles, que me segue, um beijo pro Luca Meireles, tá? Na fogueira, e óbvio que ele não vai falar sobre isso, porque ele é atleta, ele tem que ficar na dele, e eu entendo, mas botou o moleque na fogueira depois de um 2-0 contra, num jogo que o time tava sendo vaiado, mesmo sendo um jogo festivo, tá? Essas coisas o Carille não fala. Porque sabe o que vai acontecer, gente? Eu tô falando hoje pra que você, quando isso acontecer, fala, realmente, o Edu falou lá. O Carille, daqui um tempo, quando ele for falar de Santos, ele fala assim, mas eu lancei o JP Sherman, eu botei o Jair como titular do time, eu lancei o Souza, o Rian estreou profissionalmente comigo, um jogo.
né? Uma fogueira no jogo contra o Ceará. Só assim a base foi utilizada. No jogo contra o Ceará fora de casa, o Rian entrou com o time com um a menos para segurar resultado. Foi assim que ele lançou o Rian aos profissionais, tá? Lancei o Luca Meirelles, lancei o Matheus Xavier, eu dei chance pra base. Porque esse será o discurso que o Carille vai usar quando ele estiver em um outro trabalho, quando for questionado sobre isso. Ele vai falar desses caras e vai falar que deu espaço pra esses caras. Tirando o JP Sherman e o Jair, que realmente jogaram com ele, apesar de ele ter mesmo queimado esses meninos aí nessa reta final de segunda divisão, os outros foram esporádicos, muito esporádicos. O Souza, desses citados, foi quem mais recebeu chances. Todas, gente, eu não tô inventando não. Todas as vezes que entrou em campo, o Souza jogou bem. Eu não tô falando que ele teria que ser titular à frente do Escobar, embora na minha opinião pessoal eu acho que sim, mas eu entendo que ele fosse reserva, mas ele deveria ter jogado mais. O Souza está em vias de não renovar o seu contrato justamente pela falta de minutagem que o Carille deu a ele. Então o Santos acaba sendo prejudicado pelo trabalho do treinador de não dar minutagem para um jogador que é uma prospecção de dinheiro para o futuro, retorno técnico, porque essa minutagem foi cerceada e ele vendo uma possibilidade de jogar em outro lugar, ele vai embora. O Santos perde 2 vezes. Porque perde um ativo que está lá desde o sub-11, atleta do clube, torcedor e jogador de seleção de base pode perder ele de graça pela má utilização do treinador. Tudo isso, gente, tudo isso pesa no fato do torcedor ir ficando de saco cheio. Você percebeu que até esse momento eu não falei do desempenho em campo? O desempenho em campo, a gente, mal ou bem, a gente sabia que o Carille ia entregar isso aí. A gente sabia, se o Carille tivesse um pouquinho de noção e hombridade nessa parte, ele teria, mesmo com esse futebol mal feito, mas dando espaço para a base, o torcedor, e eu tenho certeza absoluta, o torcedor estaria apoiando o trabalho do Carille. Porque, pô, tá, o time joga de um jeito só, mas pô, ele bota os moleques pra jogar, ele deu espaço pro Miguel jogar minutos, ele subiu o Gabriel Bontempo pra jogar, o Luca Meirelles estreou e jogou mais. O Matheus Xavier fez aquele jogo contra a Chapecoense no primeiro turno, mas já entrou em mais 7, 8 jogos aí no segundo turno, né? O Rian, na falta do Pituca, do Schmidt, foi a primeira opção, né? Jogou ao lado do Rincon, jogou ao lado do Schmidt, jogou ao lado do Pituca. Não, jogou o Alisson. Não, na posição do Miguel, jogou lá Quintana. Jogou o William Bigode. O William Bigode, que fez aquele belo gol, né? Naquele jogo, se eu não me engano, esqueci o jogo, mas enfim, fez um belo gol. Qual que foi o adversário, e passou a ser titular do time, entendeu? Então assim, jogadores muito fracos, que não têm condições, comparados ao hoje desses atletas, o William Bigode foi um ótimo jogador, hoje ele é uma nulidade, mas foi um ótimo jogador sim. Comparado aos atletas que hoje poderiam ter minutagem maior, eles foram ser titulares com o Carille. Por quê? Porque formou-se uma panelinha, e isso você pode ver porque o Felipe Mendes falou sobre isso, que jogadores ligaram pra ele e reclamaram que não foram consultados, como se isso fosse uma obrigação do Mário Diretoria pro jogador não ficar triste. Se o jogador do Santos, hoje, qualquer um que seja, pode ser o Pituca, que é um jogador que a torcida gosta muito. O Gil, o Juliano, o Wendel Silva, o Guilherme, se eles ficaram incomodados da saída do Carille pra fazer corpo mole ano que vem, sejam honestos, tenham hombridade, cheguem na diretoria e falem, eu não gostei disso, prefiro ir embora, e vá embora. Porque pra ficar pra fazer corpo mole, pra queimar treinador que possa vir, não fica. Independente de quem seja, pode ser um ativo da base, tá? Pode ser o Miguelito. Eu fiquei triste que o Carille foi embora, devia ter me consultado, tchau. Vai embora, a gente vai arranjar um clube pra você. Tá? Então pra não falar, você só fala dos caras mais velhos. Não, qualquer um. Pode ser o João Paulo, o Alisson, o Sandri, pode ser o Matheus Xavier. Falou, pô, devia ter deixado o Carille aí, sacanagem não botar. Então eu tô citando o nome de jogadores da base pra não ter esse discurso hipócrita que muita gente gosta de fazer, de falar, você só defende o cara da base e ataca os mais velhos. Não, não é esse o problema. É a circunstância da situação, tá? E eu quero citar também, além do José Calil, que pra mim foi o pior de todos, porque se diz santista, Neto, o seu, assim, eu entendo que você possa ser amigo pessoal do Carille, realmente eu entendo que é seu amigo, não tem problema, mas o jeito que você fala do Santos com relação ao Carille, como se fosse uma injustiça absurda tudo que aconteceu, cara, você jogou no Santos, tá? Você não é ídolo do Santos, você não é torcedor do Santos, mas sempre falou com respeito ao Santos. O que você fez com o Santos nesse ano pra defender o seu amigo foi uma das coisas mais baixas que eu vi num apresentador de TV, tá? Foi muito baixo, muito feio mesmo. Porque eu entendo que é seu amigo, mas não fala.
Porque pra você defender seu amigo, você começou a atacar o único que não é culpado disso nessa relação, o torcedor do Santos. O único. O único que não tem culpa nenhuma do que aconteceu com o Santos. Queda, má fase, péssimas contratações, transfer ban. É o torcedor do Santos. O torcedor do Santos é um herói. Ou que foi no estádio, ou que assistiu, ou que ficou com raiva, mas continuou acompanhando, o que fica em rede social ali, debatendo, tentando encontrar uma alternativa. Vocês, da imprensa, você, Neto, você, Lia Júnior, tá? Calil, Ronaldo Giovanelli, Zinho, Abel Neto, pelo amor de Deus, Abel, seu pai jogou no Santos, cara. Sabe? Vocês, Chico Lang, Piperno, Flávio Prado, Celso Zete, que eu gosto muito, mas falou que o torcedor do Santos é mal educado porque vaiou o Carille no último jogo. Gente, vocês não assistiram o Santos? Não fala do Santos, cara. Pra falar tem uma base, eu boto alguém ali que assistiu. Eu tô falando aqui, eu tenho certeza que o Alexandre Losetti não é torcedor do Santos, mas ele acompanhou, ele sabe do que ele tá falando. Vocês falaram um monte de merda do Santos ao longo da temporada. Um monte de merda. E o torcedor do Santos fica com raiva de vocês e vocês se sentem vítimas. Porque vocês não conseguem ter um mínimo de discernimento e falar, caramba, se eles todos estão falando um negócio e eu tô errado, por que eu vou bancar o meu erro? Eu vou parar e olhar. Vocês em nenhum momento pararam e olharam a situação do jeito que ela tem que ser olhada. Vocês continuaram com o mesmo discurso. Ah, mas tá lá em primeiro. O Carille tá cumprindo o objetivo. Vocês nunca pararam pra pensar, pô, o Carille mentiu pro torcedor. O Carille desdenhou do clube pra exaltar o Corinthians. Não tem problema torcer pro Corinthians de novo, não tem problema, cara. Eu não tenho essa parada de rival, odeio rival, não. Meu melhor amigo é corintiano. Eu tenho profundo respeito por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Eu respeito a história dos clubes, eu não fico nessa medição de piroca aí de falar, meu time é maior que o seu, não sei o quê. Eu não fico nisso. Porque eu entendo que cada um tem o seu gigantismo. Eu entendo que cada um tem sua representatividade. Esse sou eu, tá? Mas vocês, da imprensa, que fizeram isso, cara, vocês têm uma dívida. Não tô falando dívida de dinheiro, mas uma dívida moral com o torcedor do Santos, cara, que eu não sei se vocês conseguirem pagar. Porque vocês resolveram comprar uma briga que não tinha necessidade nenhuma. De uma maneira desonesta. Então, assim, é mais uma pessoa falando, vocês estão errados, parem e analisem. Não, vocês continuam brigando, dando murro em ponta de faca. Eu sei que o Santos não tem a maior torcida. Mas é muita gente que vocês não podem abrir mão simplesmente e desmenosprezar. É muito feio. É muito feio, tá? Então, vocês que abraçaram esse papo da ingratidão, eu acho que vocês deviam lavar a boca pra falar do torcedor do Santos. Lavar a boca mesmo. Vai lá, lava a boca, escova o dente, passa sabão na língua ou não fala. Melhor não falar, melhor não dar atenção, vocês já não davam, né? E vão continuar não dando ano que vem. Agora, se o Neymar voltar, vai ser o clube mais falado, né? Vai ser o clube com maior audiência, vai ser o clube mais falado na mídia, vai ser. Aí vocês vão querer falar, né? Então, eu acho que a saída dele foi totalmente justificável, as vaias que ele recebeu foram totalmente justas, e o torcedor do Santos que acompanhou, que, sabe, sofreu esse ano, que não teve uma reaproximação por parte do técnico, dos jogadores e da diretoria também, porque não pode isentar a diretoria disso, e o presidente sabe, ele admitiu esse erro, né? Mas a saída do Carille, ela foi completamente justificada, entendida, apesar do resultado, ele resolveu, por escolha própria dele, se colocar numa posição de vítima, comprar uma briga com o torcedor e menosprezar o clube que ele estava trabalhando. Ele fez isso várias vezes ao longo do ano. Só por isso, e de novo, gente, eu não falei de jogo, não falei de jogo lento, eu não falei de péssimas apresentações, eu não tô falando de jogo, eu tô falando de relações. Percebeu? Que não é só o jogo, como todo mundo tá falando, é porque joga mal, vocês querem dar show na Série B, é sempre o mesmo discursinho imbecil de muita gente que não assistiu, querendo impor uma opinião. É um monte de gente chegando pra gente, que é torcedor do Santos, querendo ensinar pra gente como é que torce. Se vocês não são torcedores do Santos, tá? Uma coisa é parar e analisar a situação, que todo mundo tem direito. Outra coisa é você ser torcedor de um rival e se colocar numa posição tipo, é assim que torce. Aprende comigo que eu tô te ensinando. Não, meu irmão. Se você aceita certos tipos de produção de futebol, tá tudo certo. Agora o outro que não concorda com você, ele não é obrigado a ter a sua mesma visão de futebol que você tem.
Você não é mais que o cara porque você torce pra aquele. Entendeu? Então, cara, por favor, né? E Carille, fica só a pergunta aqui pra você. Se o Santos não tem pressão, meu amigo, por que você não saiu do banco nos jogos da Vila Belmiro? Se o Santos não tem pressão, se a gente não sabe o que é pressão, por que você não colocou o Patrick em nenhum jogo na Vila Belmiro? Seu grande amigo aí. O cara que veio com o maior salário do elenco. Fica o questionamento. Desejo sorte pra você na sua vida. Mas eu espero do fundo do meu coração que você nunca mais coloque os pés dentro da instituição Santos Futebol Clube como treinador, como profissional dentro do Santos. Você vai ser, acho que você tem que ser bem recebido quando você voltar como adversário, mas como profissional do Santos eu espero de verdade que você nunca mais chegue perto do clube, nunca mais, tá? A sua relação, o que você fez com o torcedor do Santos ao longo de 2024, e de novo eu não tô falando de apresentação de futebol, porque a gente sabia que seria essa ruindade aí que você apresenta, porque isso é você. Então a gente sabia, a gente criticou a presidência por ter contratado você, né? Mas o que você fez de relacionamento com o torcedor do Santos ao longo do ano, chamando a gente de bolha, que a gente na cidade te apoia e tal, você mentiu, assim, descaradamente ao longo do ano várias vezes, e agora se colocando na posição de vítima, eu questiono até sua idoneidade como pessoa. Mas, como a gente não tem relação nenhuma, e eu espero não ter, né, espero que você tenha sucesso na sua vida profissional, mas longe do Santos, de verdade. Eu espero que você nem cite mais o nome do Santos na sua boca, porque é um incômodo que eu tenho. Tá bom? Enfim, um vídeo ficou longo, mas eu acho que ele era necessário porque eu vejo ainda muita gente insistindo nessa coisa de que o Carille foi prejudicado, que ele é perseguido, que ele é uma vítima dessa torcida maldosa e ruim que é a torcida do Santos, porque a gente não sabe torcer, a gente deveria dar muito mais apoio, como se a gente quisesse ficar com raiva dele, a gente não quisesse ter torcido ou ficado feliz ao longo de 2024, a gente escolheu ter raiva. Foi isso que o torcedor do Santos fez. Como o torcedor do Santos é maldoso, né, cara? Nossa, essa veiarada do asilo é tudo gente ruim. Nossa senhora. Mas olha só. E Calil, de novo, lava tua boca pra falar das pessoas, tá? Você não conhece ninguém pra ficar apontando o dedo pra todo mundo, se colocando como uma pessoa acima das outras, tá? Se você quiser responder, fica à vontade. Eu não vou mais falar de você, porque de verdade, todas as vezes que eu me deparei com você publicamente de opinião e tal, sempre foi a pior experiência possível. De verdade, já te acompanhei muito no rádio, sempre fui um admirador, mas assim, desde que você foi estúpido comigo em rede social a troco de nada, tá? Toda vez que o seu nome aparece e eu tô ali pra analisar, geralmente é uma porcaria. Que infelicidade, cara. Mas lava tua boca pra falar dos outros, tá? Se isso foi pra mim ou pra qualquer outro criador de conteúdo do Santos, de você supor que essas pessoas têm aspirações políticas, pelo menos tenha coragem de apontar o dedo e falar o nome delas, como eu tô falando do seu aqui. Tá certo? Um beijo pra todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e graças a Deus o Carille saiu do Santos.